Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem depois das férias, né? Estão se preparando para o Enem, pelo que eu vi também, ok? E também esta semana retomamos as atividades do regime didático emergencial. Para continuar com as atividades de matemática, a gente vai falar um pouquinho sobre o ponto e o plano cartesiano esta semana, tá bem? Nós iniciamos hoje o estudo de geometria analítica. Para relembrar, tá? Nessa etapa da disciplina, a gente vai trabalhar com curvas especiais sobre o plano cartesiano. Mas vocês se lembram o que é o plano cartesiano? Considere dois eixos orientados, x e y, perpendiculares em O. O plano determinado por esses eixos é chamado de plano cartesiano. Cada uma das partes em que o plano fica dividido pelos eixos recebe o nome de quadrante. Os quadrantes são numerados no sentido anti-horário. Veja a figura a seguir. Então, nós temos aqui, ó, eixo X na horizontal, eixo Y na vertical, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Que características nós temos aqui, principalmente? Tá? No primeiro quadrante, X e Y são positivos, ok? No segundo quadrante, X é negativo, Y é positivo. No terceiro quadrante, X e Y são os dois negativos. E no quarto quadrante, X é positivo e Y negativo. Espero que todos vocês lembrem como que a gente marca pontos no plano cartesiano. Mas para quem não lembra, eu vou fazer uma revisãozinha rápida. O eixo horizontal é conhecido como o eixo X ou eixo das abscissas. O eixo vertical é conhecido como eixo Y ou eixo das ordenadas. O eixo X forma um ângulo reto com o eixo X, isso é, ângulo de 90 graus. O ponto O, 0, 0, de encontro dos dois eixos, é chamado de origem do sistema cartesiano. Aqui, ó, eixo X, eixo Y, né, 90 graus entre os dois eixos. Todo ponto do plano cartesiano é da forma XP, XP, YP. Sempre o primeiro coordenada indica o X, o segundo coordenada indica o Y. Ou seja, todo ponto do plano cartesiano é um par ordenado de coordenadas XP e YP, respectivamente. Pelo ponto P, XP, YP, passam retas x igual a XP, vertical, e y igual a yp horizontal, que são paralelas aos eixos x, y e x, respectivamente. Então, primeiro exemplo. Representar no plano cartesiano ponto A, 3 e 2. Tá? Temos x igual a 3 e y igual a 2. Para representar este ponto, desenhamos uma reta vertical paralela ao eixo y, passando por x igual a 3. Uma reta horizontal paralela ao eixo x, passando por y igual a 2. No encontro das duas retas, marcamos o ponto A, né? Aqui nós temos, né, x e y. Lá no x igual a 3, reta vertical. No y igual a 2, reta horizontal. No encontro das duas retas, nós temos o ponto A, 3 e 2. Sempre lembrem que as coordenadas de um ponto, elas são um endereço, tá? Elas te auxiliam a como você pode caminhar sobre o plano cartesiano para marcar os pontos. Exemplo 2. Representar no plano cartesiano o ponto B, menos 3 e 1. Agora, a gente tem x igual a menos 3 e y igual a 1.
Para representar esse ponto, a gente desenha uma reta vertical paralela ao eixo Y, passando por x igual a menos 3. Uma reta horizontal paralela ao eixo x, passando por y igual a 1. No encontro das retas, ponto B. Então, reta vertical por x igual a menos 3, reta horizontal por y igual a 1, encontro das retas, marca o ponto. Terceiro exemplo. Pontos do tipo x e 0 devem ser marcados sobre o eixo x, né, sobre o valor da abscissa. Pontos do tipo 0 e y devem ser marcados sobre o eixo y, tá, sobre o valor da ordenada. Observe como ficam no plano cartesiano, por exemplo, os pontos A3 e 0, B menos 4 e 0, C 0 e 5, D 0 e menos 3. Então, o que nós temos aqui, ó? O A, que é 3 e 0, o B, que é menos 4 e 0, o C, que é 0 e 5, e o D, que é 0 e menos 3. Observe os pontos representados no plano cartesiano ao lado. Indique as coordenadas de cada um deles. Então, aqui o A. O que nós temos aqui? Quando eu quero descobrir as coordenadas, eu vou descer primeiro em direção ao eixo X, ok? Descendo aqui em relação ao eixo X, chego no 5. Então, esse é o valor da coordenada X do meu ponto. Agora, em direção ao eixo Y. Chego em 2. Então, esse aqui é o ponto A, 5 e 2. Para o B, primeiro em direção ao eixo X, menos 3. Em direção ao eixo Y, 5. O C, em direção ao eixo X, menos 4. Em direção ao eixo Y, menos 2. Né? Em direção ao eixo X, 3 positivo. Em direção ao eixo Y, menos 4. Ok? Então, A, 5 e 2, B, menos 3 e 5, C, menos 4 e menos 2, D, 3 e menos 4. Distância entre dois pontos no plano cartesiano. Dados os dois pontos A e B do plano cartesiano, chama-se distância entre eles a medida do segmento de reta que tem os dois pontos por extremidade. Vamos calcular a distância entre os pontos A, menos 2 e 4, e B, 3 e 4. Então, aqui eu marquei os dois pontos já, tá? Aqui, menos 2 e 4, e o B, 3 e 4. Ok? Representamos os pontos no plano cartesiano. Como o segmento que une A e B é horizontal, paralela ao eixo X, é bastante simples contarmos a distância entre os pontos A e B, né? Vejo que é 5 unidades. Por que é 5 unidades? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, a distância é 5. Da mesma maneira, se o segmento que une os pontos for vertical, também basta contar as unidades no plano. Vamos encontrar a distância entre os pontos 2 e 3 e 5 e 1. Primeiramente, vamos desenhar esses pontos no plano cartesiano, está aqui ao lado. Verificamos que, nesse caso, o segmento que une os pontos não é paralelo a nenhum dos eixos. Usaremos como auxílio um triângulo retângulo. Então, eu vou fechar aqui esse triângulo retângulo e o que vai acontecer aqui, né? Desenhamos as retas paralelas aos eixos que passam pelos pontos A e B, como na figura. Obtemos assim o ponto C, tá? E o triângulo retângulo ABC. Aí, nesse triângulo retângulo, o que vocês vão ter aqui, ó?
Essa medida aqui, que é a hipotenusa, é a distância de A até B, que eu quero calcular. Essa distância aqui é 3 menos 1. Então, aqui é igual a 2. Essa distância aqui é 5 menos 2, que é igual a 3, ok? Hipotenusa, cateto, cateto. Teorema de Pitágoras. Tá? Distância de A até B ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, distância de A até B ao quadrado é igual a 4 mais 9, que é 13. Distância de A até B é a raiz quadrada de 13. A mesma ideia que a gente usou para resolver esse exemplo, a gente pode usar para quaisquer dois pontos A e B sobre o plano cartesiano. Tá? Então, sejam A e B, dois pontos do plano cartesiano. Para efeitos de cálculo, posicionamos esses dois pontos no primeiro quadrante, mas isso não influencia o cálculo, eles podem estar em qualquer um dos quadrantes, tá? Os pontos podem estar, inclusive, em quadrantes diferentes. Então, o que nós fizemos? Algo bem parecido com o que foi feito no exercício 6. Nós tínhamos aqui o segmento AB que nós queremos medir, que é a distância de A até B. Fizemos as retas, né? E o que nós chegamos aqui? Que esse cateto é xb menos xa. Este outro cateto é ya menos yb. Tá? Agora, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente vai ter que a distância de A até B ao quadrado é igual a xb menos xa ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Notem que a ordem aqui dentro do parênteses não importa, porque como ele está elevado ao quadrado, o resultado vai ser o mesmo, tá? Seja positivo, seja negativo dentro do parênteses, tá? Quando eu elevar ao quadrado, fica igual. Ou seja, né, passando o quadrado aqui para o outro lado como raiz, a distância de A até B é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Exemplo 7. Mostrar que o triângulo de vértices A, 2 e 2, B, menos 4 e menos 6, C, 4 e menos 12 é isósceles e calcular o perímetro do triângulo. Então, vamos lá. O que vai ser feito aqui? Para mostrar que o triângulo é isósceles, a gente precisa mostrar que ele tem dois lados com a mesma medida. Primeiramente, a gente marca os pontos no plano cartesiano para ilustrar o problema. Então, aqui tem, né, nosso triângulo. Visualmente, a gente desconfia que o AB é igual ao BC aqui, né? Pela posição do triângulo, pelas medidas. Mas a gente precisa provar isso. A gente precisa mostrar que isso realmente é verdade. Então, vamos calcular o comprimento do lado AB. Usando a fórmula da distância entre dois pontos, tá? Aqui, observem que esse aqui é o xb, xa, yb, ya, ok? Fazendo a conta, fica a raiz 36 mais 64 é 100, raiz de 100 é 10. O lado AC. Lado AC fica aqui, ó, xc, xa, yc, ya, tá bem? Fazendo a conta, 10 raiz de 2. O lado BC, então, xc, xa, yc, aqui yb, desculpem. E faz a conta, 10. Realmente, o lado AB e o lado BC têm a mesma medida, então, portanto, o triângulo realmente é isósceles. Calculando o perímetro, é a soma dos três lados, né? AB mais AC mais BC. Então, 10 mais 10 raiz de 2 mais 10. Fica 20 mais 10 raiz de 2. Ponto médio de um segmento. O ponto médio de um segmento é o ponto M que divide o segmento exatamente ao meio. Metade, mesma medida dos dois lados do ponto M. Há muitas situações na geometria analítica que envolvem mediatrizes de segmentos,
medianas e mediatrizes de triângulos e outros assuntos relacionados ao ponto médio de um segmento. Seja M o ponto médio de um segmento de extremidades A, XA e YA e B, XB e YB. Observe uma ilustração do que podemos ter. Então, aqui, ó, também, o que é importante vocês lembrarem sempre? Que a distância aqui de A até M, ela é a mesma que a distância de M até B, ok? Então, M é o ponto médio do segmento AB. Distância de A até M é igual a distância de M até B. As coordenadas do ponto médio podem ser encontradas usando as fórmulas. XM igual XA mais XB dividido por 2 e YM igual a YA mais YB dividido por 2. E o ponto médio terá coordenadas M, XM e YM. Exemplo 8. Dados os pontos A, 3 e menos 2, e B, menos 1 meio e menos 4, vamos encontrar o ponto médio do segmento que une os pontos A e B. Então, aqui, XM vai ser, ó, XA, XB, ok? XA mais XB, então, 3 mais menos 1 meio, dividido por 2. 6 meios, que é o 3, né? Menos 1 meio dividido por 2. 5 meios dividido por 2. Divisão de fração, copia a primeira e inverte a segunda. 5 quartos. Coordenada X do ponto médio. YM, né? YA, YB. Tá? Menos 2 mais menos 4. Menos 6 dividido por 2, que dá menos 3. Ponto médio, então, é 5 quartos e menos 3, que tem a representação dele no plano cartesiano, para vocês verem, né? Visualmente já dá para comprovar que realmente ele divide o segmento ao meio. Exemplo 9. Se M0 e 2 é um ponto médio do segmento AB, em que A igual menos 2 e 5, encontre o ponto B. Então, aqui o que nós temos, gente? O que vocês precisam lembrar primeiro? Aqui nós temos o XM e o YM. O XA e o YA. A gente quer encontrar o ponto B, que tem coordenadas XB e YB, ok? Então, usaremos as fórmulas das coordenadas do ponto médio. XM é igual a XA mais XB dividido por 2. Então, 0 é igual a menos 2 mais XB dividido por 2. Passo 2 multiplicando. 2 vezes 0 é 0. 0 é igual a menos 2 mais XB. Então, XB só pode ser 2. YM vai ser YA mais YB dividido por 2. Então, 2 vai ser igual a 5 mais YB dividido por 2. 4 vai ser igual a 5, passei o 2 multiplicando aqui, né? Por isso ficou 4, 2 vezes 2, é igual a 5 mais YB. O 5 que tá aqui positivo, eu vou trazer para cá negativo. Então, YB vai ser menos 5 mais 4, YB é menos 1. E logo, o ponto B é o ponto B, 2 e menos 1, ok? O conteúdo dessa semana é bem sossegado para permitir que vocês... tem um combinatório, nós trabalhamos no final do ano passado, que geralmente costumam cair bastante no Enem, tá? Bons estudos, pessoal!